Então, João, nós vamos começar lendo o texto de João, capítulo 7, do 37 ao 39. Olha o que diz a Bíblia. Jesus fala algo aqui interessante. A Bíblia diz que ele estava numa festa dos judeus, e era aquela festa de 7 dias, né? E a Bíblia diz que no último dia, olha o que diz aí o 37, diz assim a palavra: e no último dia, todos encontraram, irmãos? Evangelho de João 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém, amados? Então, é interessante isso aqui, eu até coloquei o título da nossa fala aqui hoje à noite: Jesus preenche toda a necessidade da alma do homem, em relação à salvação. Amém? E aqui a palavra diz que Jesus, ele estava numa festa, e a Bíblia diz aqui que no último dia da festa, ele se colocou num lugar mais alto, e ele declarou essa palavra. Ele diz: olha, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Amém, amados? Eu queria falar para você que está aqui nessa noite hoje, que a sua sede, né, as suas necessidades, as suas demandas, os seus questionamentos, a sua sede espiritual, só Jesus pode saciar essa sede. Só Ele pode matar essa sede. Só Ele pode suprir realmente essa secura que você tem da presença de Deus. Amém, amados? Quando recebemos o dom do Espírito Santo, passamos a ter uma vida transformada, transbordante no Espírito, e a seguir essas águas vivas correrão para outras pessoas, com a mensagem salvadora de Cristo. Amém, amados? É uma das características da pessoa que se torna cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. É o grande desejo que a gente sente quando nós recebemos o Espírito de Deus, é falar de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. E essa água que Jesus fala é a água do Espírito Santo de Deus, que nós recebemos. Toda pessoa que crê que Jesus é o único Senhor e Salvador, recebe dessa água. E o momento que você recebe dessa água, essa água começa a jorrar, diz aqui a palavra, do seu ventre, da sua vida em direção a outras pessoas. Amém, amados? Quem quer ser um instrumento de Deus? Quem quer deixar o Espírito Santo usar a sua vida, usar a sua boca, usar os seus recursos, usar o seu tempo? Quem quer deixar o Espírito Santo de Deus usar você? Essa água, ela está correndo. A Bíblia diz que do altar do Senhor, do trono de Deus, sai um rio de água. Jorra o rio da água do Espírito Santo de Deus. Irmãos, e olha, eu tenho realmente observado, o que traz a vida na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. É a presença viva do Espírito que traz vida em nós, que muda a nossa vida. É interessante que a palavra, ela diz aqui, Jesus fala: olha, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem está carente da minha presença, quem está carente na vida espiritual, quem tem um questionamento espiritual, de secura espiritual, de sede, Jesus fala: venha a mim e beba. Venha a mim e mata a sua sede. Amém, amados? E eu creio que você que veio aqui hoje à noite, você veio a Jesus, amém? Você está na casa de Deus. Amém, amados? Então é interessante. Olha, a maior obra, irmãos, da Bíblia, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente busca muito a questão da teologia e tudo mais, mas a maior obra de Jesus na vida do homem é a transformação, a regeneração. Jesus muda o coração do homem. Jesus muda o cerne do homem. Você não cria e você passa a crer. É a maior obra, é a obra redentora da cruz na nossa vida. Eu lembro que quando eu cheguei em Goiânia em 84, eu não era crente. Irmãos, eu bebia uma cerveja, não bebia cachaça não, mas cerveja eu era pau de cana.
Eu não falo isso eu falo isso para vergonha, né? Mas quando eu cheguei em Goiânia, eu morava com a minha prima e ela era uma crente fiel da Igreja de Cristo, né? E ela começou a orar por mim. E ela intercedia por mim. E eu comecei a entrar numa guerra espiritual, porque eu não queria servir a Deus. Eu não queria ir para a igreja. Eu não queria ouvir a palavra. Mas ela começou a interceder. E aí ela me deu uma Bíblia de presente. E eu comecei a ler a Bíblia. E o momento que eu comecei a ler a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, no momento que eu estava, da minha conversão, chegou momentos que a Bíblia parece que ela não era mais papel. Ela era tão viva que ela não era mais papel para mim. E Jesus começou a falar comigo na palavra. Irmãos, era claramente Deus me confrontando, Deus me chamando, Deus me separando. Então essa obra de transformação, essa obra de regeneração, é a maior obra que acontece na vida de um ser humano quando Jesus encontra com ele. Amém, amados? Porque a Bíblia diz que não é nós que encontramos com Jesus, é Ele que nos acha. No meio da multidão Ele nos chama, no meio da multidão Ele nos encontra. Porque Jesus tem um plano para mim e para você. Amém, amados? A outra coisa, eu tenho algumas coisas aqui para você, eu queria falar 3 coisas importantes. Primeiro, Jesus, Ele é a luz do mundo. Amém, amados? Repete comigo, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz verdadeira, Ele remove as trevas e o engano, ilumina o caminho certo para Deus e a salvação. Por isso que Jesus diz, olha, lá em João 14 Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega a Deus senão por mim. Porque Jesus, Ele é a luz do caminho, Ele nos mostra o caminho para Deus. Ele traz luz, e Ele abandona o engano. Ele abandona o quê? Ele ilumina o caminho certo. A pessoa, antes de encontrar com Deus, ele enxerga tortuosamente, errado as coisas, os valores são errados. Mas no momento que você encontra com Jesus, Ele traz luz na sua vida. E a palavra diz que é na luz que nós vamos, andando na luz que nós vamos ver a luz. Amém? A vida cristã, irmãos, quanto mais você está na luz, mais Deus vai trazer luz na sua vida de revelação. Quanto mais você aproxima da luz, aproxima de Jesus, mais Ele vai trazer revelação para você, da luz de Deus, da vida de Deus na sua vida. Amém, amados? Eu marquei um texto aqui para a gente ler. Aliás, são alguns textos aqui. Abra a sua Bíblia, é mais no livro de João mesmo. Volta aí a página, João 1,9. Olha o que Jesus diz aqui em João 1,9. João 1,9. Pode ficar aberto em João, que nós vamos ler alguns textos. Porque praticamente o que vamos falar hoje está baseado em João. João 9 diz assim, Jesus fala, quando João viu Jesus, ele fala, olha, João diz, olha, não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Está falando de João Batista. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, quando João viu Jesus, ele falou, ali está a luz que ilumina a todo mundo, a todo homem, que traz luz realmente a todo homem, traz direção, traz orientação. E é interessante, quando a palavra diz que Jesus é a luz do mundo, quando você está com Cristo, Ele vai trazer direção para a sua vida. Nos seus negócios, os passos da sua vida, da sua família, Jesus vai estar conduzindo você, porque Ele é a luz do mundo, Ele vai te conduzir da maneira correta, amém, amados? Quem crê que Jesus é a luz do mundo, diz glória a Deus. Ainda lá em 1 João, olha o que diz a palavra, 1 João, lá depois de Hebreus, né? Depois de Pedro, 1 e 2 Pedro, né? Vem João, né? Ou é antes? Depois, vamos lá. Então, 1 João 1, o versículo 6 e 7, olha o que Jesus fala aqui. Ele diz assim, olha, se disserem que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, amados? Vou ler mais uma vez para fixar.
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, amados? Então, não tem como a pessoa falar que está na luz, andando em trevas. Jesus ainda diz que quem ama Deus não anda mais na prática do pecado. Então, quando nós estamos na prática do pecado, nós estamos falando para Deus que nós não o conhecemos e não o amamos. Porque a palavra diz que quem ama Deus não anda mais na prática do pecado, e aqui ele fala, olha, se vocês dizem que estão comigo e andam nas trevas, estão mentindo. Amém? Mas quem anda com Ele, anda na luz, tem comunhão com Ele, porque Ele está na luz, né? E ele diz que o sangue de Jesus nos purifica de toda acusação, todo pecado e toda acusação do diabo. Amém, amados? Outra coisa ainda, mais um texto para a gente ler. Volta aí, João, lá em João, no Evangelho. Vamos ler um pouquinho a Bíblia agora, porque é interessante a gente ler esses versículos. Se você quiser anotar, vai anotando aí. Depois você vem em casa. Lá em João, capítulo 8, 12. Olha o que Jesus disse. Amém, amados? Jesus é maravilhoso. A palavra dele é tremenda. Olha o que ele diz aqui em João 8, 12. Diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Mais uma vez eu vou ler para a gente fixar. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, amados? Então, quando nós servimos a Deus, nós não andamos mais em trevas. O pecado pode ser um acidente. Quando acontece um pecado na nossa vida, tem que ser um acidente. Mas não pode ser mais a prática. Amém, amados? Mas, olha que coisa linda. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu queria falar algo para você que está aqui hoje à noite, irmãos. Quando você está passando um problema, fala com Deus. Deus vai falar com você. Experimenta. Tem um problema aí que nós já oramos aqui, os pastores, não demos conta de resolver o seu problema. Você já buscou em várias fontes, não foi resolvido. Fala com Jesus. Ora, ajoelha e fala: Senhor, fala comigo. O que está acontecendo a respeito disso? Irmãos, Deus fala. Nós servimos um Deus que é vivo. Um Deus que responde a oração, um Deus que ouve. A Bíblia diz que o Senhor ouve a oração dos seus servos. Quando nós oramos, Deus fala conosco, e nós não podemos viver de experiência dos outros. Eu e você, como cristão, nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. Diante da nossa demanda, diante dos nossos problemas, eu e você precisamos ter a nossa experiência pessoal com Deus. Falar com Ele, lutar com Ele, como Jacó lutou no Val de Jaboque. Falar: Senhor, eu não te deixo ir enquanto o Senhor não me abençoar. Então, amados, precisamos disso. Amém? Às vezes a experiência nossa, de um pastor, né, ou do próprio pastor da igreja, Deus quer que eu tenha a minha experiência. Amém, amados? É importante receber a oração dos pastores da igreja? Sim. É importante estar debaixo de cobertura? Sim. Mas eu, como cristão, eu tenho que buscar da fonte, que é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a fonte da água da vida. Ele realmente é a fonte de toda a vida. Jesus é que traz vida onde há morte. Amém, amados? Só para encerrar aqui em João 8,31, só mais um pouquinho aí para frente, o versículo 8,31, diz assim, olha o que Jesus diz. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que Jesus diz. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É interessante, eu olho esse versículo, e é um versículo que fala de um discipulado permanente. Não é fala que você teve uma experiência com Deus e aí basta. É um discipulado permanente, contínuo. Ele fala: se vocês que converteram a mim, os judeus, se vocês que vieram a mim,
permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então, aqui, amado, Jesus está falando de um discipulado contínuo. Não é só hoje, é todos os dias na presença de Deus. É todos os dias na palavra. É todos os dias apaixonado por a palavra. Todos os dias, discipulado permanente. Jesus, ele é a água que mata a nossa sede espiritual. Amém? Quem está com sede aqui hoje à noite? Eu estou com sede aqui da aguinha natural aqui, amém? Mas tem hora, irmãos, que a gente... Eu falo para vocês porque eu sei que as pessoas também sentem. Tem hora que a gente não sente meio vazio. Você vai orar, parece que a palavra não fala, é ou não é? Tem hora que a gente vai ler a palavra, parece que ela não entra na cabeça da gente. Quem já sentiu assim? Tem hora que você vai meditar, eu tenho hora que vou ler a Bíblia, aí eu leio um texto às vezes 3 vezes, 4 vezes, porque quando eu termino o texto lá, eu digo, o que eu aprendi aqui? Nada, eu volto lá de novo, digo, não entrou nada aqui não, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou voando, minha mente está voando. Aí eu volto lá, e eu leio a primeira, leio a segunda, até Deus falar comigo na palavra. Amém, amados? Então, Jesus, Ele é a água viva. Ele é a água da vida, Ele mata a nossa sede espiritual. É Ele que supre, que pode realmente saciar a sua sede, que pode vir de encontro à sua angústia, a depressão que está sobre você, a opressão, o mal que você está sentindo. Ele é a água da vida. Ele pode trazer, realmente matar a sua sede. Jesus pode fazer isso. Ele tem poder para isso, amém, amados? Olha o que diz João 4, volta aí mais um pouquinho, João 4,10 diz assim, João 4,10, Jesus respondeu e disse-lhes, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha que coisa, irmãos, que texto lindo. Jesus, ele respondeu, tem que tirar o óculos atrapalha. Jesus respondeu e disse-lhes, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. É interessante, Jesus estava aqui, amados, batendo um papo com uma mulher samaritana. Os samaritanos eram um povo rejeitado por judeus. Judeu não passava no meio de Samaria. Então, o samaritano não tinha comunhão com os judeus. E a primeira coisa que Jesus chega, ele quebra um paradigma religioso. Ele quebra um paradigma religioso. Ele chega, tem uma mulher ali na beira do poço, e ele começa a conversar com a mulher. E ele traça ali um diálogo com ela natural. E aí ele vai com ela, conversando, batendo um papo, e ela fala, olha, e aí vai conversando, mas chega um momento que ela fala, eu vou atrás do meu marido. Aí ele falou, olha, verdadeiramente, ela falou, Jesus falou, olha, vai, porque nesse marido que você está com você é seu. E aí Jesus ali para ela já se torna um profeta, porque Jesus já revela o profundo da vida dela. E aí Jesus fala, esse marido que tu tens também não é teu, tu já teve 5 e esse não é seu marido. E aí a mulher cai em si, e aí ela fala, verdadeiramente esse homem é um profeta. E aí Jesus fala essas palavras para ela. Jesus começa a falar, olha, se você soubesse quem está conversando com você aqui agora, se você soubesse que ele pode te dar uma água que você nunca mais vai ter sede na sua vida, você pediria e ele te daria água viva. Amém, amados? Jesus pode matar a nossa sede espiritual, a nossa carência espiritual. Olha o que diz o versículo 13 e 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mais uma vez, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, água do poço, água da torneira, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui, amado, Jesus está falando do Espírito Santo, que ele daria àqueles que crescem nele. Ele falou, olha, eu dou uma água para vocês, que nunca mais vocês vão ter sede. E aqui Jesus está falando de sede espiritual. Amém?
Quem crê em Jesus diz glória a Deus. A outra coisa, Jesus ele fala, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Só comentar um pouquinho lá atrás no que eu falei, que Jesus é a água que mata a nossa sede. Ninguém pode continuar bebendo água se distanciando da fonte. Amém, amados? Quando você vai pegar água na fonte, você chega com o balde, e aí mete o balde na água da fonte e leva a água. Ou você vai aonde tem água, no purificador de água, e ali você coloca o copo, que é a fonte de água, e você bebe a água. Mas quando você distancia da fonte, não tem como você beber água. Isso aqui, amados, tem um significado muito profundo para nós. Quando você se afasta de Deus, afasta da palavra, afasta da comunhão da igreja, você não pode beber da fonte. Distanciando da fonte, você não tem como beber água. Então, qual o convite que Deus faz para nós? Que nós devemos aproximar da fonte a cada dia. Quanto mais nós aproximamos da fonte, mais possibilidades nós temos de beber água e saciar nossa sede. Amém, amados? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, Jesus fala, eles olham, Jesus, ele realmente mata a nossa sede. A outra coisa, ele diz, eu sou o pão da vida. Informa-nos que Cristo é o sustento que nutre a nossa vida espiritual. Quando ele fala, eu sou o pão da vida, Jesus falou, olha, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Ele diz, olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus, ele é o pão da vida. E é interessante, quando o texto fala, Jesus é o pão da vida, informa-nos que Cristo é o sustento que nutre a nossa vida espiritual. Amém, amados? Então, nós não podemos ter a vida espiritual suprida com religião, com religiosidade. O que vai suprir a nossa vida espiritual é Jesus, é a nossa experiência com Deus, é a nossa comunhão com Deus, é o nosso envolvimento com a sua palavra, isso que vai trazer vida para nós. Amém, amados? Então, Jesus, ele nutre toda a nossa vida espiritual, o sustento que nutre toda a nossa vida espiritual é a presença de Deus, amém? E eu tenho uma boa notícia para você hoje à noite. Jesus disse que ainda que seus pais se deixam, ainda que todos se deixam, Ele nunca te deixa, Ele sempre está com você. Em Hebreus ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, você não está só, você pode recorrer à fonte, que é Jesus, para suprir a sua sede e para nutrir realmente o seu sustento espiritual. Amém, amados? Graças a Deus. Tem um texto que eu marquei, é João 6, versículo 35. Capítulo 6, versículo 35. Olha o que diz aqui. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Repete comigo a igreja, acompanha aqui no microfone. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Aqui ele fala do pão e da água, né? Então, amados, Jesus, aqui em João, é riquíssimo esses textos que falam da mensagem de Jesus. E aqui ele fala claramente que quando nós cremos nele, nós nunca mais vamos ter fome. Amém? Ele está falando, amados, de fome espiritual, de falta de direção, de falta de entendimento do Deus verdadeiro, porque o momento que você crê nele, você passa a ter a revelação do Deus Trino, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Você não tem mais nada que te engane, o engano não tem mais poder sobre a sua vida. Você não vai adorar mais alguma coisa aí que você vê que não é Deus. Você tem clareza. É o pão, você agora é alimentado eternamente para a vida eterna. E a água é a presença do Espírito na sua vida, é a palavra de Deus. Há momentos na Bíblia que a água é a palavra.
Jesus falou, vocês já são lavados pela palavra. A igreja já conhece a palavra. Amém, amados? Eu anotei aqui para os irmãos, só para lembrar os irmãos, 7 declarações importantes proferidas por Jesus. Não vou ler o texto, eu vou só falar, quem quiser anotar, anote aí. Primeiro, das 7 declarações importantes proferidas por Jesus. Primeiro, João 8:12. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. João 10:9, eu sou a porta. João 10:11-14, eu sou o bom pastor. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14:6, eu sou o caminho e a verdade, e a vida. João 15, do 1 ao 5, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Amém, amados? São declarações do nosso Senhor Jesus para a igreja. Ele está falando para nós, confia em mim, crê em mim, crê na minha palavra. Eu sou tudo isso. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Amém, amados? Tem uma frase que eu gosto de falar, que Jesus nos ama tanto, que Ele não quer nos deixar como nós estamos, Ele quer nos transformar, amém? Jesus te ama tanto, tanto, que Ele quer transformar a sua vida. Ele não quer que você continue vivendo como você está vivendo. Ele quer algo melhor para você. Ele quer algo melhor para mim. Ele nos ama tanto, que Ele quer nos transformar, nos mudar, nos levar para os lugares altos, onde Ele tem para nós. Amém, amados? E essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos hoje à noite. Se apega com Deus, se apega com Jesus. Ele tem tudo o que você precisa. Amém? Ele tem os recursos que você precisa. Ele tem a cura que você precisa. Ele tem a alegria que você precisa. Ele tem os relacionamentos que você precisa. No Senhor, você já tem todas essas coisas. O apóstolo Paulo disse lá em Efésios, que a igreja já está sentada nas regiões celestiais com Cristo, em vitória. Quando ele fala isso, amados, o apóstolo Paulo fala da nossa posição em Cristo, a posição da igreja. Uma coisa é o estado é o quê? O que eu estou vivendo agora. Às vezes eu estou sem dinheiro, estou quebrado, estou doente, estou com problema, é o meu estado agora. Mas a minha posição, eu já estou nas regiões celestiais com Cristo. O estado é diferente da posição. Amém, amados? Então, a sua posição em Deus já é nas regiões celestiais em vitória. Essa é a posição da igreja. Jesus falou para Pedro, Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, irmãos, todos aqueles apóstolos de Jesus, exceto Tiago, todos foram mortos. Todos foram mortos, exceto João, né? Só João que foi preso na ilha de Patmos. Mas Jesus falou que o inferno não prevalecia contra a igreja. Mas Jesus estava falando já no âmbito espiritual, que a igreja nele, nas regiões celestiais, ninguém pode vencer a igreja. Mas não quer dizer que aqui nós vamos enfrentar problemas, lutas, batalhas. E muitos até podem perder a vida por causa de Deus, da palavra. Mas a nossa posição, ainda que um cara morto, um apóstolo daquele morto, mas ele era mais do que vencedor, lá em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, amém? E lá é o seu lugar, lá é o meu lugar. Não importa o estado que nós passamos aqui, o estado ele muda de fases, amém? Mas a nossa posição em Cristo não muda desde o dia que você converte. Não tem como mudar, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Se o pastor Eudes permitir, eu queria orar com algumas pessoas hoje, pastor. Só pessoas que estão aqui hoje, que precisam de uma oração, você está enfrentando um problema, uma dificuldade, e a gente, às vezes na igreja, a oração da igreja, a Bíblia diz que tudo que a igreja ligar na terra, será ligado nos céus. Às vezes você está numa demanda, tem um problema que você está enfrentando aí, precisa de uma intervenção sobrenatural do Espírito, vem aqui na frente, nós vamos orar com você.
Amém? Venha rapidinho aqui na frente. Eu queria pedir, pastor, que os pastores ungissem essas pessoas com óleo e orassem abençoando a vida delas. Amém? Os pastores, por favor, tem óleo aqui, ó. E os pastores podem, impõe aí o dedinho aí na cabeça da pessoa, né? E nós vamos orar. Amém, amados? Porque a igreja, nós já estamos na posição de vencedores. Mas às vezes o diabo fica mentindo para nós. Então, os pastores oram, enquanto eles oram, eu vou estar orando aqui em cima, né? Feche os seus olhos, quem está lá atrás, levanta as mãos para cá e vamos orar com os irmãos. Pai, nós queremos abençoar cada irmão que veio aqui nessa noite. Senhor, e às vezes, Pai, o nosso estado, é um estado que às vezes, Pai, estamos até, Deus, perdendo o terreno. Mas, Senhor, mas nas regiões celestiais, Senhor, a igreja já é vencedora, os seus filhos já estão vencendo, a igreja já está vencendo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada demanda aqui nessa noite. Senhor, traz a resposta. Senhor, nós estamos falando com Deus vivo, o Deus que responde a oração, e nós queremos abençoar o nosso irmão, Senhor, a nossa irmã nessa noite. Deus, e ordenar que o inimigo, Senhor, bata e retirado agora todo espírito de depressão, de opressão, sai agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos orar abençoando a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém, amados, amém.